E aí pessoal, eu aqui e hoje a gente vai falar de folha A4 e a matemática por trás dela. E o que a raiz de 2 tem a ver com isso? E no final eu vou fazer uma provocação Eu também de você! sobre números irracionais e sobre números racionais. Bom, eu tive a ideia depois de ler, já tem um tempasso que eu li esse livro, na verdade esse vídeo é um vídeo que eu já tô a fim de fazer tem um tempão. Depois que eu li esse livro, 50 ideias matemáticas que você precisa conhecer, do Tony Crilly, eu não sei se é assim que pronuncia, Crilly, C-R-I-L-L-Y, da editora Planeta, muito massa. Tirei a ideia daqui, assim, eu comecei na mesa aqui porque eu gosto dessa mesa, mas a gente vai pro quadro, tá? Vai ter conta, hoje o vídeo não vai ser tão pesado, então fica aí, que vai valer a pena, você vai ver como que isso é legal. Pra gente falar sobre isso, vamos começar falando sobre aspecto. O que é o aspecto de um retângulo? Levando em consideração que você já sabe o que é um retângulo, né? É um polígono que tem 4 lados e 4 ângulos internos medindo 90 graus, ou seja, retos. E os lados paralelos aos pares, ou seja, 2A2 iguais. É muita coisa envolvendo definição de retângulo, certo? Então, vamos começar falando sobre o aspecto de um retângulo. O que é isso? Eu vi isso nesse livro, se eu não estiver enganado. A gente pode atribuir um número ao retângulo. Eu não sei se isso é uma... Como é que eu posso te dizer? Se é uma definição técnica, mas vai servir bem aqui pra gente e não vai causar prejuízo em nenhum caso, não seja. A gente pode pensar sobre aspecto, um retângulo que às vezes ele é mais alongado, né? Assim, na horizontal, ou ele é mais esticado na vertical, ou então ele é o quê? Um quadrado. E se você puxar na memória, dependendo da sua idade, você vai ver que os aparelhos antes eles tinham uns outros formatos, aparelhos tipo TV, por exemplo, né? Então as TVs elas puxavam mais ali para o quadrado. E vocês vão ver como que esse número, como que um número pode dizer isso pra gente. A gente vai fazer algumas contas aqui, eu vou explicar para vocês. Eu vou pro quadro pra gente poder fazer algumas contas. Tá aqui, trouxe 4 retângulos pra gente poder definir, pelo menos no nosso vídeo, o que é aspecto. Vamos definir aspecto como o comprimento, né, vamos chamar de comprimento, largura. Mesmo que o comprimento em alguns momentos seja menor do que a largura, isso não tem problema. O aspecto pra gente, eu vou chamar de asp, ok? Vai ser, nesse caso, 5 dividido por 3. Então, 5 dividido por 3, que é igual a 1,666 reticências. Ou seja, esse 6 repete infinitamente. Ok? Então, vamos colocar aproximadamente 1,67. E aqui no caso, vamos dividir, vou colocar só igual, tá? 2 por 4. Então, 2 sobre 4 é igual a 0,5. E aqui no caso, a gente tem o aspecto... Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra não, tá? Igual que não é daqui. Esse resultado, 3 sobre 3, que é igual a 1, ou seja, um quadrado. Então, olha que interessante. Com o número, a gente consegue ter uma noção, só com o número a gente consegue ter uma noção se esse retângulo ele é bem alongado na horizontal, ou ele é bem esticado na vertical, ou se ele é um quadrado. Então aqui a gente tem um número maior do que 1, aqui a gente tem um número menor do que 1, ou seja, mais esticado, e aqui a gente tem um número igual a 1. Então se eu tiver um número muito grande, né, sei lá, pensa num aspecto igual a 100, então você vai ter um retângulo assim, bem deitadinho, quase uma linha, né? Quase uma linha é forçar a mão, né? E aqui, no caso, uma linha em pé. Vamos pensar, se esse número for muito perto de 0. Tranquilo isso? Então isso vai ser muito importante pra gente, pro nosso próximo passo. Beleza, o que o formato A4 tem de especial nessa história? E no final eu vou mostrar como que se chegou nesse formato, né, no formato A4. Na verdade, no formato A ou formato da série A que a gente fala. Eu procurei quem foi o inventor desse formato, ou descobridor, como você preferir, e eu não encontrei. Encontrei uma pessoa a quem se atribuísse essa descoberta ou essa invenção. E eu pesquisei também sobre por que formato A, eu não achei nada também, né? Eles chamam de série A, formato da série A, então isso é uma denominação internacional. Enfim, isso não faz diferença pra gente, mas achei importante trazer, pelo menos que eu tentei achar. O formato da série A, como vocês estão vendo aí na tela, ele não começa no A4. Vocês vão entender o porquê que o A4 chama A4. O 4, esse 4 da série A. Por que que é o 4? Bom, o formato A, quando a gente pega ele e dobra ele, ou corta paralelamente ao lado menor, né? Ou seja, aqui a gente tem o lado menor e aqui a gente tem o maior. Então, quando eu dobro, né, essa folha, esse formato de folha, ele é uma miniatura do formato anterior. Então, só para a fim de comparação, deixa eu pegar outra gavetona aqui. Só a fim de comparação, a gente tem
o A4 e quando a gente dobra, a gente tem o A5. Então, é uma miniatura um do outro. Tá, mas o que significa ser uma miniatura do outro? Significa que ele manteve as proporções, ou seja, o aspecto é igual. Por isso que a gente falou de aspecto logo no começo desse vídeo. Isso não acontece com nenhum outro retângulo. E quando eu fizer a dedução algébrica e geométrica, né, geométrica e algébrica desse fato, vocês vão entender o porquê que esse formato é único. Vamos fazer o seguinte, eu nem tinha preparado isso. E minha régua. Custei achar. Essa regra era do 17 Gontijo. Mas eu não roubei, viu, gente? Eu achei. Na UFMG estava escrito assim, ó. Doação. É real isso. Então tá, eu vou pegar uma folha e vou fazer um retângulo qualquer a partir dessa folha, né? Arbitrariamente. Então, vou criar um retângulo. Tem dois retângulos. Eu tenho esse retângulo um pouco mais alongado e esse aqui parece que ficou quadrado. E foi bem... Caralho, não precisa que fique um quadrado. Bom, eu tenho dois retângulos, um retângulo mais alongado ou um retângulo menos alongado, mais esticado, como você preferir. E não existe um outro retângulo que eu vou dobrá-lo, né? Não importa a direção, né? Obviamente mantendo paralelo a algum dos lados. Para eu continuar tendo um retângulo que vai ter essa propriedade que o formato A tem. Então aí que tá o quanto o formato A é único, certo? Então por isso que a gente usa ele tanto. Você fala assim, pô, mas por quê? Poxa, eu quero manter o aspecto do meu trabalho, né, grande ou menorzinho. Por que o 4 do A4? Eu vou pôr de novo a imagem na tela. A gente tem um formato A0, né? Esse formato A0, eu já trabalhei em gráfica inclusive, é o formato que a gráfica recebe a folha, né, na resma que a gente fala. Então tem um pacotão de folha, né, de folha A0. Então se você pegar, cortar ou dobrar, que seja, se você pega o A0, imagina que isso aqui é o A0, ele é grandão, pá. Aí você pega o A0 e dobra, pum, dobrou, né? Então você tem o A1. Então o A1 ele vai ter a metade do A0. E depois a gente tem o A2, né? Aí na próxima dobra a gente tem o A3 e na próxima o A4. Então o A4 ele é depois de se dobrar o A0 4 vezes. Por isso que ele tem esse nome. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai construir aqui uma tabela para a gente poder comprovar isso, comprovar que esses formatos eles têm todos o mesmo aspecto. Obviamente que a gente vai ter que arredondar algumas coisas, porque daqui a pouco vocês vão entender, né? Porque tem um lance aí de racional e irracional, que inclusive vai bem além dos outros vídeos sobre isso que tem na internet, porque vai ser uma ideia muito maluca, vocês vão ver. Beleza, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos montar uma tabela de 3 formatos. Eu vou pegar o formato A0, o formato o formato A4 e o formato A5. Lembrando, o que é o formato A5? É o formato A4 dobrado ao meio. Beleza então, gente? Então bora lá, vamos fazer isso. No quadro a gente vai montar uma tabela e eu vou explicar para vocês. Bora! Você vai ficar aí, Douglas Alberto? Vai ficar aí? Você vai lá? Vai não? Então tá. Então tá aqui a nossa tabela, coloquei 3 formatos, que é o A0, que é aquela resma que eu falei, que a maioria das pessoas que tá vendo esse vídeo provavelmente nunca teve contato com uma. Geralmente é quem trabalha na área de gráfica. Então essas dimensões elas estão em milímetros. Vamos deixar elas em centímetros, só para ficar melhor pra gente? Tá mais acostumado, né? Só a gente pôr uma vírgula aqui, tá? Então aqui, 29,7, 21 que mantém, 14,8. Tá tranquilo, né? Estamos todo mundo junto. E o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse aspecto, né? Então eu vou pegar sempre a maior e dividir pela menor. E o que a gente vai ter? A gente vai ter esse número aqui, ó. 1,41. Eu vou arredondar na segunda casa, tá? Deixar aqui e aqui. Tudo bem? Claro, eu pulei aqui, né? Pulei o A1, o A1, A2 e o A3. Então agora eu vou mostrar como que se chegou nesse número. Como eu disse, eu vou fazer uma provocação no final dessa explicação que eu vou fazer agora. Então como que a gente chegou nesse número? Vamos lá, vou apagar aqui. Tá bom. Então tá, eu tenho aqui um retângulo, não é uma folha A4, pelo menos não ainda, e a gente quer determinar o quanto isso é disso para a gente poder ter um formato em que a cada vez que eu dobro ao meio, eu tenho uma miniatura do formato anterior, antes de ser dobrado, que é justamente o formato da série A, que a gente acabou de explanar. Então é o seguinte, eu tenho aqui, eu defini uma unidade, chamei de 1, e aqui o comprimento X. A gente vai, que nem eu disse, a gente sempre vai pegar o maior e dividir pelo menor. Então aqui no caso o X é maior do que 1. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o aspecto desse carinha. Vou inventar uma letra que eu vou chamar de θ, tá?
Vou falar que o aspecto é θ, não sei porquê. Eu vou falar que é φ, eu gosto mais da letra. Eu gosto de φ, sabia? Assim, ó. Então, o aspecto aqui vai ser o quê? X, de boa? X sobre 1, que é x. Então, o nosso aspecto é x. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse carinha e vou cortar ele ao meio, né? E eu quero que essa metade seja uma cópia reduzida de quem deu origem para ele, o que a gente acabou de falar. Então, esse carinha aqui, eu vou fazer na própria figura ou não? Esse carinha aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer uma cópia dele aqui para a gente poder trabalhar isso. Então, vamos lá. Então, tá aí. Simplesmente peguei isso daqui e coloquei aqui. Agora vamos colocar os valores. Essa medida aqui veio parar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Beleza. E essa medida aqui é o quê? É a metade de x. Então vamos lá. Colocar aqui, ó. X sobre 2. Então quem que é o aspecto desse carinha? Vou chamar de θ, pode ser? Então vai ser 1 dividido por x sobre 2. Então 1 dividido por x sobre 2. Arrumando esse troço aqui, a gente tem que o aspecto dele vai ser 2 sobre x, tranquilo? Mantém o de cima, multiplica pelo de baixo, invertido. Só que agora eu quero que o aspecto desse retângulo seja igual ao aspecto desse retângulo. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, para a gente ter φ igual a θ, ou seja, o aspecto de um igual ao do outro, eu preciso que φ, que é x, seja igual a 2 sobre x. Então, eu vou passar, entre aspas, esse x para cá, multiplicando, e eu vou ter x ao quadrado igual a 2, ok? Então, portanto, o x é igual a raiz de 2, que é aproximadamente 1, difícil escrever assim de lado, 1,41, que é justamente aquele número que apareceu pra gente, que é aproximadamente o aspecto de todas as folhas do formato da série A. Entendeu? Entendeu? Depois dá um confere aí, pega a sua folha e mede. Eu vou aproveitar esse gancho de pegar a folha e medir e fazer a provocação que eu havia dito. A minha provocação é a seguinte: quando eu pego, deixa eu pegar uma régua minha aqui. Quando eu pego uma régua e pego a minha folha, por exemplo, e meço, venho aqui e meço ela. Tranquilo? Comecei daqui e medi. Então, aqui, a minha câmera ela ainda não tem uma resolução muito boa, senão eu daria um zoom para vocês verem. Eu não fico em cima de nenhum tracinho específico. Será que se eu tivesse uma régua com uma precisão maior, eu ficaria exatamente em cima de um tracinho? Será? Ou seja, a provocação que eu quero fazer é: o tamanho dessa medida, ela é um número racional ou ela é um número irracional? Será que ela poderia ser exatamente raiz de 2? Aqui, gente, o aproximado é muito importante, então toma muito cuidado com isso. Tá certo? Essa é a minha provocação. A gente vai considerar a folha sempre deitada, então aquela folha, o A0 grandão, com o comprimento como sendo a maior dimensão, beleza? A gente poderia, para ser mais rigoroso, usar números inversos, mas eu nem vou nem entrar nisso que eu não quero confundir ninguém. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se eu te ajudei a ver a matemática de um jeito mais legal, não esquece de colocar o like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, senão você vai ficar de fora, você vai perder, porque o canal tá da hora, fala a verdade. E envia para aquele seu amigo que também gosta de matemática ou que não gosta, irrita ele. Tranquilo? Depois dá uma olhada nesse vídeo, que esse vídeo ficou muito foda, né? Uma aplicação animal da matemática, vocês vão ver coisas incríveis acontecendo com matemática, vocês vão poder se responder o seguinte: então é para isso que serve a matemática, né? Não é só para me atrapalhar, porque tem gente que acha que é, né? Beleza? Então um abraço e até. Tchau.